Fala Legião, beleza? Guterville na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje iremos falar do filme Homem-Aranha, lançado em 2002. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. A história se inicia na cidade de Nova York, onde vemos o jovem Peter Parker, que é um rapaz muito tímido e franzino, que é constantemente zoado na escola por ser o garoto mais inteligente da classe, o famoso nerd. O filme se inicia mostrando a rotina difícil de Peter, como pegar o ônibus escolar, achar um lugar no assento do ônibus para se sentar e também o bullying diário que o próprio sofre dos valentões. Após isso, o filme mostra que Peter e os outros alunos foram fazer uma visita ao centro de ciência da cidade e vemos que Peter possui uma paixão secreta por Mary Jane Watson, mas a Mary nunca o reparou. O filme também apresenta Harry, o melhor amigo de Peter, um cara que faz de tudo para impressionar o seu pai. Harry encontra Peter na entrada do centro de ciência e decide entrar, mas Harry esquece a mochila e seu pai vai entregá-lo. E assim, Peter conhece o pai de Harry, um cara chamado Norman Osborn, que é um dos maiores empresários e cientistas da cidade. Norman fica impressionado com a dedicação de Peter para os estudos, que é totalmente ao contrário de seu filho, que é mais bad boy do que nerd. Norman diz que adoraria conversar com Peter novamente, algum dia, e se despede dos dois. Diante disso, no centro de ciência, descobrimos que Peter e Harry gostam da mesma mulher, que é Mary Jane. Harry diz para Peter conversar com ela. Peter recusa por ser tímido e diz para Harry falar com ela. Harry, que não é bobo, decide ir lá conversar com ela. E ele ainda finge ser inteligente e interessado no assunto da palestra, para tentar impressioná-la. Só que também descobrimos que uma das aranhas geneticamente modificadas daquele centro acabou escapando. Enquanto isso, os outros alunos decidem ir para outro lugar, deixando Peter e Mary Jane a sós. Peter, que trabalha para o jornal da escola, fica tirando fotos de Mary Jane com as aranhas, com o consentimento de Mary Jane. Durante essa sessão de fotografias, a aranha que escapou estava descendo até a mão de Peter, sem ele saber, e a própria acaba picando Peter. Peter acha que aquela picada não é nada demais e decide ignorá-la, só que num telão atrás dele vemos que aquela aranha era uma junção de todas as outras aranhas daquele centro, uma aranha especial com todas as habilidades das outras. O filme corta e nos apresenta as indústrias Oscorp, fundado pelo pai de Harry, Norman Osborn, que tem o objetivo de desenvolver armas e equipamentos militares para o exército americano. Nos laboratórios, vimos que os militares querem os relatórios do projeto conhecido como os ampliadores de desempenho humano, que é um gás que aumenta a massa muscular de uma pessoa. Só que esse gás tinha um efeito colateral. Ele aumentava a insanidade da pessoa e a deixava extremamente violenta. Norman tenta mentir sobre esses efeitos colaterais, mas um outro cientista abre a boca e diz que o gás precisava ser refeito desde a fórmula, que deixa os militares muito decepcionados com Norman e sua empresa. Os militares dão um ultimato a Norman. Os ampliadores de desempenho deveriam estar prontos e atuando com eficiência em humanos em até 2 semanas, ou eles iriam cortar os investimentos do governo que eram enviados para a sua empresa. E eles decidiriam investir em uma empresa rival, que iria testar um projeto novo que era mais interessante para os militares do que o projeto da Oxford. A cena muda e o filme nos apresenta May e Ben Parker, os tios de Peter, uma vez que os pais de Peter morreram num acidente de avião, e percebemos que Peter e seus tios possuem um ótimo relacionamento. Peter chega em casa e diz que não está bem e decide deitar-se um pouco. Durante o sono, vemos partes do DNA de Peter sendo alterados por um novo DNA. Esse DNA dá para Peter todas as habilidades daquela aranha que o mordeu. Nesse meio tempo, vemos que Norman Osborn decidiu testar os ampliadores de desempenho nele mesmo. O cientista boca aberta diz que é muito perigoso testar ainda. Norman ignora os avisos e diz que não há tempo para ajustes. O experimento se inicia. No começo vemos a massa corporal de Norman aumentar, mas no meio do processo ele sofre uma convulsão e um ataque cardíaco. Inicialmente parece estar morto. O cientista boca aberta, desesperado, vai até ele ajudá-lo. Só que no meio dessa ajuda, Norman acorda num surto de raiva, pega o cientista pelo pescoço, joga ele longe e depois o ataca sem piedade. Após essa cena, Peter acorda e percebe que seu organismo mudou totalmente,
como por exemplo, ele não precisa usar mais óculos, sua massa muscular aumentou e sua agilidade ficou mais apurada. Peter encontra seus tios na mesa e diz que está indo para o colégio. Tio Ben diz que depois da aula eles vão pintar a cozinha. Peter diz que vai chegar a tempo. Após sair de casa, vemos que Mary Jane é a vizinha de Peter e notamos que o relacionamento dela com sua família é péssimo, principalmente com seu pai. Peter a segue e treina como vai falar com ela, só que no meio desse processo ela pega carona com outro cara e acaba perdendo o ônibus de novo. Peter tenta avisar o motorista, só que sua mão acaba grudando em um adesivo do ônibus, que o deixa intrigado. Harry acaba encontrando seu pai desacordado no chão. Harry pergunta o que aconteceu. Norman diz que não se lembra de nada, só que no meio disso, a executiva de Norman chega e diz que o cientista boca aberta foi assassinado no laboratório e que o planador e o traje especial foram roubados. O filme corta para a escola novamente e vemos as consequências da mordida da aranha sobre Peter, como reflexos aprimorados, salvando MJ de uma queda e seu pulso soltando alguma coisa que parece ser uma teia em vários objetos. No meio de tudo isso, Peter acaba puxando pratos de comida em cima do seu valentão, conhecido como Flash, que vai em busca de Peter para tirar satisfação. Flash tenta acertar Peter com socos pelas costas, mas os reflexos de Peter estão aprimorados. Peter desvia do soco de Flash e diz que não quer brigar com ele, mas o valentão tá nem aí e tenta acertá-lo de qualquer maneira, mas acaba sendo humilhado por Peter. Peter, impressionado com o que acabou de fazer, sai desesperado dali. Peter vai até um beco e vê que suas mãos estão nascendo mini-garras. Peter, analisando isso, testa esses novos membros numa parede, que faz com que ele grude na parede e assim ele consegue escalar a parede do beco com facilidade. Peter fica cheio de alegria testando seus novos poderes, como realizar salto de grandes distâncias e a capacidade de soltar teias direto dos seus pulsos. Após testar seus novos poderes, Peter chega tarde em casa e encontra a cozinha toda pintada e descobre que seu tio pintou sem ele. Então Peter decide levar o lixo para fora e encontra MJ. Peter e MJ discutem sobre o que eles querem fazer no futuro. Peter deseja trabalhar como fotógrafo para pagar a sua faculdade, enquanto MJ quer ser atriz. Durante essa conversa, Peter diz que sente algo por MJ, e MJ diz que Peter é bem diferente do que ele pensava. Só que no meio disso, Flash chega com seu carro para buscar MJ. Então Peter decidiu que queria comprar um carro para impressionar MJ. No meio dos anúncios de carros, ele encontra um anúncio de um evento de luta livre. Aquele que durar 3 minutos no ringue levava $3.000. Mas esse evento tinha uma condição: o lutador tinha que lutar fantasiado. Então temos essa cena incrível de Peter desenvolvendo a sua própria roupa de super-herói. Após vários rascunhos, Peter cria sua nova fantasia, a roupa clássica do Homem-Aranha que conhecemos. Após isso, a cena muda e vemos Norman sofrendo uma das consequências do gás, que são surtos de esquizofrenia e insanidade. A cena volta para a residência dos Parkers, onde Peter diz aos seus tios que vai à biblioteca do centro, mas seu tio insiste em oferecer uma carona para ele. Quando chegam à biblioteca, tio Ben diz que quer conversar com Peter. Peter pergunta o motivo da conversa. Tio Ben diz ao seu sobrinho que ele estava agindo de forma estranha ultimamente, esquecendo das tarefas, se envolvendo em brigas. Ben ainda diz a Peter para ele ter cuidado com o que ele vai ser no futuro, e solta sua famosa frase que qualquer fã do Aranha conhece. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Peter acha que seu tio estava dando uma lição de moral nele, e o próprio age de forma extremamente grosseira com seu tio. Ben fica triste com Peter e diz que às 10 horas irá buscá-lo da biblioteca. Após Peter ver que seu tio foi embora com o carro, ele muda sua direção e vai até o evento de luta livre. Chegando até o estádio da luta, Peter descobre que seu adversário é um cara chamado Serra Osso, que qualquer um que lute com ele sai do ringue numa maca. Quando chega a vez de Peter para lutar, o apresentador pergunta o seu nome de luta. Peter diz que é o Aranha Humana, mas o apresentador acha que esse nome é péssimo e o apresenta com outro nome, e assim surge o nome do Homem-Aranha. Após entrar no ringue, Peter descobre que sua luta será numa gaiola, mas isso não o atrapalha, ao contrário, o dá bastante vantagem e ele derrota Serra Osso rapidinho. Chegando na hora do pagamento,
Peter recebe apenas $100, pois a sua luta deveria ter durado no mínimo 3 minutos, mas ela durou apenas 2 minutos. Peter vai embora puto, enquanto isso, o chefe dos pagamentos estava sendo assaltado. O ladrão foge e passa do lado de Peter, mas Peter não impede o ladrão, visto que o chefe não deu os $3.000 para ele e ainda diz que não é problema dele. Posterior a isso, Peter chega ao ponto de encontro para que seu tio o buscasse, mas ele encontra um agrupamento de pessoas ali perto. Peter decide ver o porquê essas pessoas estavam amontoadas. Chegando mais perto, Peter encontra seu tio caído no chão e descobre que ele foi baleado. Peter tenta conversar com seu tio, mas o tiro foi fatal e seu tio não resiste aos ferimentos e acaba morrendo na frente de Peter. Peter começa a chorar e ainda ouve que a polícia achou o suspeito. Então Peter, enfurecido, vai em busca do assassino. Peter acaba o encontrando. O assassino tinha roubado o carro do seu tio e Peter tenta pará-lo, mas o carro acaba batendo e o assassino se esconde num prédio abandonado. Peter sorrateiramente o encontra e o desarma facilmente. Peter pega pelo colarinho e descobre que o assassino é o mesmo cara que ele deixou fugir lá no evento de luta livre. O ladrão tenta atirar em Peter, mas ele acaba tropeçando e caindo do prédio. O assassino acaba morrendo e Peter foge antes de ser capturado pela polícia. Peter chega em casa e dá a notícia do falecimento de Ben para sua tia. Após receber a notícia, tia May fica desolada. Naquela mesma noite, a empresa rival de Norman estava prestes a realizar o seu novo projeto, que era aquele que substituiria o projeto de Norman. Só que no meio desse teste, o projeto é destruído por algo desconhecido e os militares que estavam dando o ultimato a Norman são assassinados. Após o atentado, a cena muda e vemos Peter, Harry e todos os seus colegas se formando. Harry diz a Peter que seu pai conseguiu um apartamento bem perto da faculdade, só que no meio dessa conversa, o pai de Harry chega e diz que está orgulhoso de Harry, mas Norman dá mais atenção a Peter, pois o próprio ganhou o prêmio de ciências da escola. Norman diz que Peter faz parte da família, e se ele precisar de algo, era só chamar. Chegando em casa, Peter começa a chorar, pois sentiu a falta de seu tio na plateia de sua formatura. Sua tia diz que também sente a falta dele, e ainda diz que ele estava lá na plateia. Peter diz que se arrepende por ter sido tão grosso com ele. Sua tia diz que Peter o amava, e ele também, e que ele não duvidou do homem que ele se tornou. E ela ainda diz que Peter não vai decepcioná-lo. Após a linda mensagem de sua tia, Peter decide usar seus poderes para o bem, e ele assume a identidade de Homem-Aranha. Peter ajuda a combater o crime na cidade. A maioria da população começa a gostar dele, mas ele já arranja seu primeiro inimigo, um homem chamado J. Jonah Jameson, que é o dono do jornal Clarim Diário, um dos jornais mais importantes de Nova York. Jameson despreza todos os super-heróis, principalmente o Homem-Aranha, mas o próprio Jameson percebe a importância do Cabeça de Teia para a cidade e para seu jornal, visto que, com o escalador de paredes na primeira página do seu jornal, as vendas dos seus jornais são gigantescas. Então Jameson fica inventando mentiras sobre o Homem-Aranha em seu jornal, para afetá-lo de alguma forma. Após isso, Peter encontra MJ na rua e os dois começam a conversar. MJ diz que conseguiu um teste numa peça, e Peter diz que estava procurando um emprego. MJ diz para Peter não contar para Harry que ela estava trabalhando como garçonete. Peter promete que não vai contar. Após esse encontro de amigos, Peter chega ao apartamento e encontra Norman e Harry nele. Norman pergunta para Peter se ele quer um emprego. Peter recusa, uma vez que ele mesmo quer arranjar um com o seu próprio suor. Norman pergunta que tipo de emprego ele procura nesse momento. Peter encontra um anúncio que o Clarim Diário estava procurando um fotógrafo. Peter vai até o escritório do Jameson e entrega as fotos que ele tirou como Homem-Aranha. Jameson não gostou de nenhuma, visto que nenhuma delas mostrava o aracnídeo se ferrando. Mas Jameson mesmo assim compra as fotos, possivelmente por pena, e pede que Peter continue tirando fotos do Cabeça de Teia. E assim, Peter tem seu primeiro emprego, entre aspas, pois Jameson paga pouco pelas fotos. A cena muda e vemos Norman em sua reunião, dizendo que sua empresa superou a sua rival e que suas ações subiram demais, mas infelizmente para Norman, o conselho da empresa decidiu vender a empresa para sua rival, visto que a empresa rival continuava sua expansão,
mesmo após o atentado sofrido. E essa empresa ofereceu uma quantidade enorme de dinheiro, e o conselho não tem como recusar. Norman pergunta por que não avisaram. O conselho diz que não haverá acordo se Norman continuar na empresa, e que o conselho espera a demissão de Norman em 30 dias. Norman tenta convencer o conselho, mas não consegue. O conselho diz que o anúncio da venda da Oxcorp vai acontecer após o Festival da União Mundial. Então, o que parece é que Norman aceita sua demissão. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Chegando o dia do festival, Peter aproveita para tirar fotos para o jornal. Em um dos seus closets com a sua câmera, ele vê Harry e MJ juntos. Harry tenta algo com MJ, mas ele não consegue nada. Então, de repente, o sensor aranha de Peter entra em ação. Ou seja, algo ruim estava prestes a acontecer. E aconteceu. Surge um novo inimigo, conhecido como o Duende Verde. Esse vilão ataca o local onde Harry e MJ estavam. E ele ainda mata os conselheiros da empresa de Osborn. E quando o Duende estava prestes a atacar MJ, Peter aparece como Miranha e entra em combate com o Duende. Depois de vários tiros, socos, quedas, civis se fudendo, policiais levando um pau, o Cabeça de Teia sai vitorioso e ainda por cima salva MJ e conquista a admiração dela. Enquanto isso, Harry e Peter se questionam o que era aquela coisa que atacou eles. Peter diz que não sabe ainda, mas alguém precisa detê-lo. Em paralelo a isso, vemos que também que a esquizofrenia de Norman está piorando devido ao gás. E agora ele possui uma segunda personalidade em sua cabeça. Essa personalidade é o Duende. O maior problema disso é que essa segunda personalidade está tomando o controle de Norman para realizar atos cruéis. O Duende diz a Norman que ele é a sua maior criação. Ainda sugere a fazer um trato com o Homem-Aranha para que o Homem-Aranha se une a ele. Depois disso, vemos Jameson e Peter conversando sobre o que aconteceu no festival, até que o Duende ataca Jameson de surpresa, perguntando onde está o fotógrafo do Homem-Aranha. Jameson mente, salvando a pele de Peter indiretamente. Antes do Duende finalizar Jameson, o Homem-Aranha aparece, só que ele é surpreendido por um tipo de gás do sono e o Miranha cai no sono, sendo levado pelo Duende. Após isso, vemos o Homem-Aranha acordando, só que ele não consegue se mexer por causa do gás. Aproveitando a situação do herói, o Duende decide fazer um trato com o Aracnídeo. Ele quer que o herói se junte a ele. O Duende tenta colocar mentiras na cabeça de Peter, dizendo que o povo vai odiá-lo no futuro, e que quanto poder os dois teriam trabalhando junto. O vilão ainda diz que se ele recusar, ele e o herói vão lutar diversas vezes e que no meio dessas lutas, inocentes irão morrer. E assim, o Duende vai embora e diz para ele pensar bem em sua oferta. Depois de receber essa oferta, Peter encontra MJ e os dois conversam. MJ diz que não passou na peça, então Peter convida MJ para jantar com ele. Só que MJ recusa, pois vai jantar com Harry. MJ convida Peter para ir junto, mas ele recusa. Peter diz como está o relacionamento dela com Harry, mas ela tenta mudar de assunto. MJ pergunta por que ele está interessado. Peter diz que não está, dá aquela disfarçada de leve, então MJ decide ir embora. Só que Peter percebe que um grupo de homens estava o seguindo para assaltá-la, então ele decide atuar. Ele chega bem a tempo e derrota todos os ladrões. MJ agradece por ter salvo a sua vida, e temos uma das cenas de beijo mais icônicas do cinema. No dia seguinte, um prédio estava pegando fogo, mas o Homem-Aranha chega para salvar o dia. Ele salva um bebê de uma senhora, que depois volta para o prédio após ouvir um grito de uma senhora em apuros lá dentro. Chegando até a origem daquele som, na verdade era o Duende Verde disfarçado. O Duende pergunta para o Homem-Aranha se ele aceita o acordo, mas o Homem-Aranha recusa a proposta. Então os dois entram em combate. Depois de vários socos e cortes, o Homem-Aranha decide fugir, que deixa o vilão muito irritado. A cena muda e vemos Norman/Duende chegando até o apartamento de Harry e Peter para o jantar de Dia da Ação de Graças. Aproveitando o momento, Harry apresenta MJ ao seu pai, que fica muito impressionado. Ao mesmo tempo, Peter chega no segundo andar do prédio, como o Homem-Aranha, mas Harry diz que não sabia que Peter já estava no apartamento, e eles decidem conferir. No reflexo, Peter se esconde no teto. Parece que tudo ia sair bem, mas um dos ferimentos de Peter solta uma gota de sangue, e Norman, que possui um reflexo avançado devido ao gás, desconfia
e decide procurar com mais vontade, mas Peter consegue se esconder embaixo da sacada. Depois disso, Peter chega sem o traje do herói e todos se preparam para fazer a graça, só que aquele ferimento de Peter fica à mostra. Norman compreende que Peter é um Homem-Aranha. Peter explica que a causa do ferimento foi devido a um atropelamento de um motoboy. Norman fica agitado e decide ir embora antes do jantar. Harry pergunta por que ele está fazendo aquilo e ainda diz que fez tudo aquilo para apresentar MJ ao seu pai. Só que seu pai diz que ela não se importa com ele, apenas em seu dinheiro, e diz para ele aproveitar o prazer com ela e depois pede para ele a descartá-la. MJ, ouvindo tudo, vai embora e chama o pai de Harry de cretino. Harry manda MJ ficar quieta e que ela respeite o seu pai, e assim o jantar vai pro buraco. Logo depois disso, vemos a personalidade do Duende dizendo a Norman para ele derrotar Peter. Norman precisa atacar as pessoas mais chegadas a ele, ou seja, atacar o coração. Então o Duende vai atrás da Tia May e ele ataca. Peter chega ao hospital e descobre que quem atacou a Tia May foi o Duende Verde, ou seja, o Duende Verde sabe a verdadeira identidade do Homem-Aranha. Após isso, MJ decide visitar a Tia May e ela e o Peter conversam. Peter diz o que sente quando está perto de MJ e ela pega na sua mão, demonstrando que sente o mesmo por Peter. Mas só que no meio desse clima, Harry chega e pega os dois no flagra e percebe que MJ está apaixonada por Peter, só lembrando que a Tia May estava ouvindo tudo lá quietinha. Harry chega em casa de coração partido e diz ao seu pai que ele estava certo sobre MJ e diz que ela está afim de Peter. Norman fica surpreso em saber disso e pergunta o que ele sente por ela. Harry diz que Peter é apaixonado por ela desde o fundamental. Norman diz que sente muito e ainda fala que vai reparar a injustiça que ele sofreu e tentar ser mais próximo a Harry. Enquanto isso, Peter é acordado por Tia May no hospital. Tia May diz a Peter que ele precisa se declarar a MJ e dizer o quanto ele gosta dela. E ainda ela diz que ouviu tudo da conversa que os dois tiveram antes. Então, Peter pega um telefone e liga para MJ. Peter pergunta como ela está e ainda diz para ela não entrar em nenhum beco escuro. Só que quem atende o telefone é o Duende Verde. E Peter pergunta onde ela está. A cena muda e vemos MJ acordando em cima de uma ponte. E também concluímos que o Duende a capturou e levou até lá em cima. E também vemos que o Duende está causando um caos para chamar a atenção do Aranha. O Homem-Aranha chega com estilo e tem na sua frente uma escolha difícil e sádica. O Duende está segurando de um lado um teleférico cheio de crianças e do outro lado é MJ. O vilão diz que ele vai ter que escolher e que ele não pode salvar todo mundo. O Duende solta os dois, o Homem-Aranha mesmo com dificuldade, visto que o Duende fica atrapalhando, o herói consegue salvar MJ e as criancinhas, com a ajuda da população que fica tirando coisas no Duende e de um barco que passava ali perto para colocar o teleférico e MJ em segurança. Só que após salvar os dois, o Duende pega o Aranha por uma corda e o joga dentro de uma mansão abandonada. Dentro dessa mansão, o herói sofre demais. Peter leva socos, joelhadas, chutes do Duende e até uma explosão bem na cara. E quase é perfurado por uma lança. O Duende diz que ofereceu uma parceria a Peter. E como ele recusou, ele e todos que ele ama vão receber as consequências desse erro de Peter. Após ouvir isso, Peter fica enfurecido e dá uma surra no Duende Verde. Como forma de desespero e estratégia, o Duende pede que o Aranha pare de bater nele, e o Duende revela a Peter que é Norman Osborn. Norman diz que foi controlado pela sua segunda personalidade, que é o Duende. Peter diz que ele tentou matar a Tia May e MJ. Norman diz que tentou impedir que isso acontecesse, mas o Duende era mais forte. Na cautela, Norman ativa o planador para pegar Peter por trás. Norman diz que foi como um pai para Peter. Só que Peter diz que o único pai que ele teve se chamava Ben Parker. Norman fica enfurecido e ativa o planador para matar Peter. Mas como Peter tem o sentido aranha, ele desvia. Só que Norman não. As lanças do planador perfuram Norman e suas últimas palavras foram: "Não conte ao Harry." Após a morte de Norman, Peter retira a roupa de Duende Verde de Norman e deixa seu corpo na sua casa. Só que Harry chega bem na hora e pega o herói no ato. Harry fica enfurecido e pega uma arma, mas o herói já tinha sumido.
Após isso, o velório de Norman acontece e vemos Peter consolando Harry pela perda. Harry diz que não perdeu seu pai, e sim que o Homem-Aranha o tirou dele. Harry diz que um dia o Homem-Aranha vai pagar por ele ter feito isso. Harry se despede de Peter. Aproveitando que estava no cemitério, Peter visita o túmulo do seu tio. MJ o encontra e diz a Peter que o ama, e assim os dois se beijam. Mas Peter diz que sempre vai ser um amigo. E assim, o filme se encerra com Peter dizendo que nunca vai esquecer as palavras do seu tio e diz que é o Homem-Aranha. Homem-Aranha, lançado em 2002, foi muito bem nas bilheterias e nas críticas. O filme foi a terceira maior bilheteria de 2002, perdendo apenas para Harry Potter, a Câmara Secreta e Senhor dos Anéis, As Duas Torres. O filme arrecadou 821 milhões de dólares no mundo todo e acabou custando 139 milhões de dólares. Agora nas críticas, o filme possui 90% de aprovação dos críticos e 67% aprovação do público. E também o filme foi indicado em diversas cerimônias de premiação. O filme também foi indicado para diversos prêmios. O filme foi indicado na categoria de melhores efeitos especiais e melhor mistura de som no Oscar de 2003, mas acabou perdendo para O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e Chicago, respectivamente. No Prêmio Saturno de 2003, o filme venceu na categoria de melhor trilha e nessa mesma cerimônia, o filme foi indicado nas categorias de melhor filme de ficção científica, melhor diretor Sam Raimi, melhor ator Tobey Maguire, melhor atriz Kristen Dunst e melhores efeitos especiais. No Prêmio BAFTA de 2003, o filme foi indicado na categoria de melhores efeitos especiais e na cerimônia da MTV Movie Awards de 2003, o filme venceu na categoria de melhor atriz Kristen Dunst e na categoria melhor beijo Tobey Maguire e Kristen Dunst. E também foi indicado na categoria de melhor filme, melhor ator Tobey Maguire e melhor vilão Willem Dafoe. Os críticos adoraram o filme, principalmente seus efeitos especiais e sua trilha sonora, que temos que concordar, quando ouvimos a música de abertura desse filme, todos os pelos do nosso corpo arrepia. Os críticos falaram que o filme oferece uma boa dose de diversão, graças aos encantos combinados do diretor Sam Raimi, de Tobey Maguire e de Willem Dafoe. Agora, minha crítica para mim, esse filme é um dos melhores filmes de super-heróis da história, uma vez que esse filme apresenta de forma excelente a evolução de Peter Parker, que antigamente era um nerd inseguro para um herói confiante, e também mostra os problemas que Peter passa, como a perda de um familiar, os problemas na escola e os problemas financeiros, deixando o personagem mais humano e mais próximo como qualquer um de nós, isso que faz esse personagem ser tão incrível e foda. A atuação de Tobey Maguire como Peter Parker é extremamente marcante, visto que sua atuação nesse personagem apresenta muito bem o estereótipo de nerd que possui poucos amigos, mas que valoriza seus familiares e seus poucos amigos. E também na cena que ele vê seu tio morrer bem na sua frente, faz com que qualquer macho chore que nem uma criancinha. Agora, como Homem-Aranha, eu gosto desse Homem-Aranha mais sério, mas tem gente que não gostou desse Homem-Aranha menos piadista, mas eu gostei da atuação de Tobey como Homem-Aranha. Outra atuação muito boa é de Willem Dafoe como Norman Osborn e Duende Verde. Parece que esse cara nasceu para ser um personagem lunático no cinema, visto que ele tem cara de psicopata na minha opinião. Com seu olhar e sorriso faz qualquer um se intimidar. Ele faz um vilão totalmente carismático e marcante nesse filme. Sua atuação foi impecável, não tenho o que reclamar, e também completando esse comentário, todos do elenco principal atuaram muito bem, na minha opinião. Na minha opinião, esse filme de super-herói foi feito com carinho, e também é um dos filmes de heróis mais influenciadores da história. É um ótimo exemplo de como fazer um filme emocionante, especificamente na parte da ação e dos momentos sérios e tristes. Eu coloco esse filme no meu top 10 de melhores filmes da minha vida. Se você nunca viu, que eu duvido muito, cara, você não sabe o que está perdendo. Esse filme vai te emocionar e te divertir do início ao fim. A minha nota para esse filme é nota 10. Bom, jovens, o vídeo de hoje foi esse. Fico muito agradecido pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like para fortalecer o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos.
E também não esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. O link delas está aqui na descrição. E também não esqueça de passar nos nossos canais parceiros, Dre no Play, Cris Game BR e Track Games. O link dos canais deles está aqui na descrição. E um abraço para o Dre, que recomendou o tema desse vídeo. Então é isso, galera. Me despeço a partir daqui. Até um próximo vídeo e tchau!